Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, vamos lá. Antes de mais nada, só queria pedir desculpa pela demora dos vídeos aí. É o que aconteceu, o meu outro fone de ouvido que eu tava usando pra fazer as lives, os vídeos, ele quebrou, então demorei pra caramba pra pedir outro, até chegar demorou pra caramba e tudo mais, mas enfim. Só pra esclarecer o porquê que eu demorei tipo 15 dias pra fazer um vídeo, né? Mas dito isso, consegui pegar um fone novo e tal, e é branco dessa vez. Enfim, pouco importa, só explicando mesmo. Então vamos lá direto pro vídeo de hoje. Hoje eu queria mostrar um conceito pra vocês que é bem legal, que a gente vai começar a trabalhar mais aprofundado, que hoje eu vou teorizar bastante, mas a gente vai começar a fazer isso daí também no futuro, nas operações. Que é o conceito de espelhamento de contas no Forex, tipo assim, você usar uma conta para redear outra. Então, digamos assim, por exemplo, vamos tentar entender o conceito, por que que vale a pena, por que que não vale. É só questão de estudo, tá, galera? Eu sempre vou falar que a gente vai estudar tudo que existe e que não existe, a gente vai tentar trocar ideia pra gente tentar aprender, tá? Então, a ideia aqui não é dar uma coisa engessada, mas a gente trabalhar vários conceitos e dançar com o risco do mercado. Então vamos lá, eu tenho uma conta aqui, por exemplo, que a gente está trabalhando, que é a conta, uma das contas que eu uso de exemplo aqui, que ela tá com drawdown menor e tal. Tô operando ela desde o dia 14 de julho de 2024, tá com $1.000, tal de lucro. Tá com drawdown agora de 986, vamos lá. Se você for ver aqui essa conta, ela tá desde o dia 2 de 10 de 2024 aberta, ou seja, foi aberta aqui esses lotes e ela tá com o head travado, tá? Travei lá no head, ela voltou. Infelizmente eu não fiquei de olho aqui, era pra eu ter fechado esse head, mas eu não fiquei de olho, porque o que acontece? Você pode ir manejando esse head aqui conforme ele vai saindo, subindo e caindo, você pode ir manejando, só que você vai tomando pequenos prejuízos. E aí se eu tivesse feito certinho, não fiz, né? Tava de olho em outras coisas, acabei perdendo, porque se eu tivesse voltado aqui, eu não estaria mais nesse head, e aí eu estaria voltando para esse normal. Ou poderia talvez diminuir esse head pra estar aqui, mas enfim. São outros conceitos que também eu vou mostrar, mas não é sobre isso que eu queria falar. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui pra você entender como que acontece. Eu abri aqui essa conta no dia 28 do 2, né? Nessa operação, perdão. Ela já tá com menos 227 aqui de swap. Ou seja, eu sempre falo isso pra vocês, galera. O swap ele é muito importante na conta. Agora, é claro que o swap aqui nessa conta, nessa corretora, ele tá muito alto, tá? Dependendo da corretora que você for escolher, o swap ele vai ser mais barato. Mas você tem que estar sempre de olho no swap. E aí, por exemplo, pra gente teorizar bastante aqui, o que seria legal para essa conta, por exemplo? Seria legal se, por exemplo, você fizesse duas contas espelhadas. Então, esquece o valor, tá? Essa conta aqui ela tá com $10.000, uma conta de treino, mas não importa o valor. Pode ser uma conta de $500, de $1.000. A ideia é você ter um valor total, onde você vai dividir em dois, tá? E aí, quando você divide esse valor em dois, você vai espelhar uma conta na outra, tá? Então, por exemplo, aqui você tem uma conta, aqui, e aí, em vez de você operar com um valor só, você vai operar ela espelhando uma para cima e outra para baixo, tá? Então, tudo que uma fizer, a outra vai fazer o contrário. Então, por exemplo, se você comprou aqui áudio SD, se você comprou 4 pontos de áudio SD, você vai vender lá na outra conta a divisão do lote que você colocaria cheio lá, você vai diminuir. Então, tipo, se eu entrei com 0.04 comprado, eu vou entrar com 0.02 comprado aqui e vou entrar com 0.02 vendido na outra. Só que tem alguns pontos aqui. Você tem que levar em consideração o swap, porque se for um swap muito caro, não vale a pena. Você pode ter duas corretoras diferentes, tipo uma corretora A com swap X, uma corretora B com swap Y. Inclusive dá até pra você fazer arbitragem, né? De swap, porque você consegue lucrar no swap dependendo da diferença do swap de corretora para corretora. Mas a gente não tá aqui para lucrar no swap, a gente tá aqui para defender a operação. Então, dito tudo isso, eu poderia estar com quatro operações compradas aqui, né, no áudio SD, e aí eu estaria vendido nessa conta. Só que na conta, esse daqui seria na conta A, por exemplo, né? Aí aqui seria na conta A. Só que aí na conta B eu estaria fazendo o contrário, ou seja, eu estaria vendido aqui nas... Na verdade eu não estaria vendido aqui, porque eu só vou fazendo preço médio contra, né? A favor eu não faria. Ou também poderia fazer, se quisesse, também pode ser discutível, mas digamos que eu fiz tudo 100% espelhado, vai. Vendi, 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 vendi. Aí nesse caso, como eu vendi aqui, eu consegui lucrar na conta B. Então, por exemplo, a conta B, por exemplo, ela lucrou, né? E aí a conta B, ela teve lucro e a conta A, ela teve o prejuízo e aí ela conseguiu travar no hedge. Aí eu não vou ter que redear a conta B porque a conta B, ela teve lucro. Aí aqui, o que eu faria? Poderia usar um pouquinho daquele lucro para diminuir esse hedge, ou se eu tivesse feito o que eu falei no começo do vídeo aqui de ter saído desse hedge, eu poderia travar um hedge menor.
Então, você consegue. Às vezes, eu acredito que você vai ganhar menos, mas você consegue trabalhar melhor essa questão, porque você usa a própria aleatoriedade do mercado a seu favor, né? Então, você tá sempre entrando contra, né? No geral, tipo, a conta A tá indo pra cima, a conta B tá indo pra baixo, e aí sempre uma das duas vai ficar positiva, e aí você vai fazendo aquele risco exponencial que eu falo, só que sabendo trabalhar em ciclos e dividindo aí, diluindo o risco melhor no mercado. Aí você usa a própria aleatoriedade do mercado a seu favor. Ou seja, não é que você nunca vai quebrar, eu não gosto de falar desse jeito, mas você já consegue ter uma proteção maior usando o próprio mercado a seu favor. Então é um conceito legal que eu queria mostrar pra vocês, que eu ainda não fiz isso aí, né, mas já tô começando a me preparar pra fazer. Essa conta aqui, por exemplo, eu já tô há alguns meses com ela também. Ela tá com um drawdown aqui de $370, tá? Vai representar o que nessa conta? Tipo, se eu não me engano, 30, 15, 16% mais ou menos de drawdown nessa conta. E aí você consegue ver aqui que a maioria das operações elas estão negativas, estão esperando, né? Pra voltar pro 0 a 0 e tal, ou dependendo da maneira que eu vou trabalhar. Mas eu poderia ter, por exemplo, uma conta A e uma conta B fazendo o contrário. Ou seja, você consegue uma conta ajudando a outra em momentos de ciclos negativos e positivos. Aí as alavancagens que a gente faz limpa, que é o que eu falo, né? Você usar o lucro das operações para tentar alavancar uma vez no mês, ou alguma coisa assim. Pode usar de caixa para ajudar o médio de uma operação, ou cobrir um ciclo negativo, ou algo assim, né, dentro do nosso portfólio, do caixa adicional que eu falei para vocês, dentro daquele círculo real, né, todas as operações, porque hoje, como eu falei, eu uso o Forex como caixa adicional em vez de um mercado principal, né, mas enfim, dá pra fazer várias coisas. Então a ideia aqui, mais uma vez, é fazer com que a gente pense, não é trazer um conceito e, você vai fazer isso, isso, isso e acabou e é simples assim, porque não é simples assim, é tudo dinâmico, né? É tudo cíclico. Então a gente tem que aprender a dançar com risco e aprender o que é, o que não é, quando é, qual que é o limite de exposição, quando não é, qual que é o portfólio, como que a gente poderia usar isso daí em outros mercados também, tipo, a gente faz operações semanais em BOV ou até no mercado americano, que eu vou começar a trazer também operação de tempestividade positiva para comer o swap negativo de um Forex, por exemplo, usar uma coisa para ajudar a outra. Porque cada mercado tem o seu tipo de estrutura, por exemplo. A gente pode até fazer isso numa ação, por exemplo, você compra uma ação na corretora A e vende essa mesma ação na corretora B para limitar, ou sei lá, vender put, compra de put para proteção, estratégia de alavancagem com day trade de opções, barará, bruru. Então é isso que eu quero trazer para vocês, tá, pessoal? A gente estudar mesmo junto com tudo, não ter um conceito só e tentar aprender, porque eu acredito hoje em dia fielmente que tudo tem a sua vantagem e desvantagem. A gente consegue aprender e pegar um melhor de cada mundo, né? Tem uma pessoa também que falou um negócio legal, que eu vou trazer futuramente também, porque é muita coisa, e é estratégias estatísticas e probabilísticas, né? Com stop loss e tal, e tentar entender mais ou menos, sei lá, processos de cadeia de Markov, machine learning, para poder trazer isso no Forex, para poder alimentar as nossas contas que não tem stop, né? Porque elas são a base. Como que a gente pode mesclar isso daí com uma conta espelhada na outra, pra gente ajudar as duas contas para nunca quebrar, e fazer isso de maneira que seja exponencial a longo prazo, mas que não quebre, né? E aí tentar trazer uma sustentabilidade num jogo tão difícil que é esse mercado. E aí eu vou tentar trazer devagarinho, pra gente aprender o que os fundos fazem, né? Tipo, Renaissance, nem sei como é que fala direito. Renaissance Technology lá do Jim Simons, ou fundos como Cidatel, ou que a própria UBS faz, porque você consegue ver na bolsa, por exemplo, só do Brasil, que a UBS se trava toda hora, tipo, quando ela tá operando lá no índice, ela às vezes está fazendo estratégia de market maker, tá se travando com uma ponta e outra ponta. Então é muito legal, eu gosto muito de mexer com isso, sabe? Tipo, eu gosto de brincar com isso. Eu acho que é assim que a gente aprende. Então é por isso que eu sempre trago esses conceitos tão loucos, tão esquisitos. Mas é legal, né? Não tô falando pra vocês fazerem, colocarem lá todo o seu dinheiro, tô dizendo que a gente vai estudar, trabalhar, trocar ideia, aprender, ver o que funciona melhor, ver o que não funciona, eliminar o que não é o que é. Então é mais ou menos isso que eu quero trazer aqui pro canal, tá, pessoal? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que ganhar dinheiro na vida é isso. Não é fácil, né? Mas é possível. Então a gente tá aqui pra estudar e vencer o mercado, todos os mercados. E, enfim, aprender o máximo possível. Então, essa foi só a ponta do iceberg. Mais uma vez, peço desculpa aí por ter ficado vários dias sem trazer vídeos. Não é fácil, eu tenho muita coisa pra fazer. E, mais uma vez, meu fone quebrou, então só agora eu consegui pegar o novinho. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dica aí que vocês querem de bolsa de valores, mercado, forex, criptomoeda,
altcoin, qualquer coisa que vocês queiram, fala aí pra mim em relação a risco e trade no geral, pra gente aprender, tá? Inclusive, mais uma vez, eu vou trazer também conteúdo de renda fixa, pra gente mesclar renda fixa com renda variável, tá? Porque tudo isso no final ajuda a gente pra gente não quebrar e a gente construir um futuro decente pra gente e ter mais escolhas, tá? Então é isso que eu prego aqui nesse canal. Espero que você possa estudar bastante pra você poder aprender um pouquinho disso também, beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Valeu, rapaziada. Bons trades e bons estudos. Bora estudar e vencer o mercado.